Então fala você ligado aqui no canal Vasco Connection para mais um vídeo. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a quase 77 mil inscritos, né, gente? Ó, hoje tem jogo. Se inscreve aqui no botão inscrito, inscreva-se. É de graça. Tem transmissão aqui no canal, direto do campo de jogo. Participação, comentários, reportagens do Emerson Rocha, Tony Clebson, o Alan Vitor. Se inscreve, confirma a sua inscrição. O YouTube de vez em quando dá uma bugada, então é só você confirmar a sua inscrição aqui embaixo no botão inscrito, inscreva-se, beleza? Vamos juntos, hoje mais um jogo, pré-jogo, pós-jogo, vai ser muito legal aqui no canal, tá bom? E é de graça. Clicou, tá inscrito, ponto, vamos juntos. Mais um ano, né, de Vasco e tudo mais. Deixa eu só colocar, né, falar, na verdade, algumas coisas para vocês aqui, que eu acho importante, né, que o Vasco tá no mercado buscando um camisa 10, gente. Claro que essa é uma necessidade muito grande, eu falo muito isso por conta, até porque você sabe, né, a Nenê dependência que nós temos ainda, porque nós não temos um camisa 10. Ah, Eduardo, tá falando isso, a crítica, ela é construtiva, né? Eu não tô malhando o jogador A, jogador B, até porque eu não gosto disso, né? Eu acho que o cara é profissional, ele tá tentando dar o melhor dele dentro de campo, e o Nenê foi um cara, sempre foi muito dedicado, eu acho que foi tá sendo, né, o último grande ídolo do Vasco, né? Ele representou, voltou com o Vasco para a primeira divisão, fez um contrato agora de 4 meses para encerrar sua carreira com o clube. Até por isso, o Vasco precisa acelerar os passos para buscar logo esse camisa 10. O empresário do Franco Fagundes, que vocês estão vendo aí na foto, né, é um cara, né, que demonstra muitos interesses, pelo menos é o que aparenta, fora do que está sendo combinado ali, né? Eu sou favorável, eu gosto do Franco Fagundes, gosto do futebol dele, acho que, independente dele ter que se adaptar ali na posição, ele já atuou assim pelo Nacional como camisa 10, vindo de trás, é um jogador forte, é um jogador que tem certa habilidade, tem um excelente passe, talvez esse seja o principal fundamento dele, né, e finalização também. Então, eu estou falando aqui de um excelente jogador, que chegaria hoje no Vasco, na minha opinião, para jogar ali no meio campo. Agora, não pode ficar fazendo esse nariz de cera, essa situação em que envolveu, por exemplo, o Manuel Capasso. Ah, o clube dele, enfim, descartou, depois o Vasco também descartou, deixou para lá, depois o clube, o Atlético Tucumã, procurou o Vasco de novo para abrir negociação, entendeu, gente? Então tem todo essa situação que move, sabe, em torno desses jogadores aí, desses possíveis reforços, que o Vasco tem alguns jogadores já palavrados, fechados e tudo mais, né? Mais alguns jogadores, né? O Vasco vai continuar corrigindo o elenco, trocando peças e tudo mais. Isso é normal, porque o Vasco está num processo de montagem de elenco. Agora, o Vasco agride o mercado, o Vasco está atrás desses jogadores, eu acho até que tem que acelerar sim o passo. Eu acho que o Vasco já até tentou, né, algumas investidas, mas infelizmente, eu digo isso infelizmente, quando o outro clube, quando o outro empresário, eu nem digo o jogador, porque o jogador quer jogar no Vasco, começa a enxergar que o clube tem dinheiro, faz uma contraproposta mais alta, o dobro, né? E isso prejudica. Eu acho que isso prejudica demais. Então a gente tem que pesar sempre e maldar. Tá vendo a notícia, gente? Tá lendo a tal notícias? Antes de você criticar ou bater o pau na mesa, analisa antes. Fala, peraí, pô, o que tá acontecendo aqui? O Vasco ofereceu, o cara tá rejeitando, o cara tá querendo mais. O Vasco chegou no teto máximo, né? A multa é X, o Vasco pagou o X. E aí? Né? Se a multa, se eu tô pagando a multa, eu tenho que levar o jogador, mas nem sempre é assim, porque tem um empresário, tem um próprio jogador, tem outra pessoa, são várias fatias de bolo por um atleta. Então, eu tenho muito isso, sabe? Eu acho que sou muito contra isso, tá? Eu sou contra isso radicalmente. Então, o Vasco continuou no mercado. Ontem falamos sobre isso. Pô, questão do jogo aí contra o River, o Vasco foi bem ali nos primeiros 20 minutos. Gente, esses primeiros jogos, o técnico do Vasco, Maurício Barbieri, ele vai arriscar mesmo. Ele vai testar jogadores para saber quem ele vai utilizar dentro da temporada, ele vai utilizar jogadores para
enfim, ó, esse aqui, com esse eu posso contar, quero contar, com esse eu não vou contar, não quero contar. É normal, né? O Vasco, vou repetir aqui, o Vasco está montando um novo elenco, né? E isso é normal. Aí vira a chavinha. Olha, ontem nós começamos mais uma rodada do Campeonato Carioca, né? E o Vasco joga hoje, tá? Ontem teve jogo do Flamengo, o Flamengo também empatou com o Madureira, e o Flamengo com o time principal, tá? O Vasco estreou contra o Madureira, o Vasco com o terceiro time, né? E ontem o Flamengo empatou. Mas enfim, independente do empate do Flamengo, o Vasco precisa fazer a parte dele, né? O Vasco enfrenta hoje o Audax, né? Às 21h10, tá? Com transmissão aqui no canal, tá? Você vai acompanhar tudo aqui desse jogo, vou repetir aqui a equipe, eu, Emerson Rocha, canal Atenção Vascaínos, Tony Klebson e Alan Vitor. Essa galera que vai arrebentar hoje à noite junto com a gente aqui no canal Vasco Connection, tá? E eu tenho certeza que você vai se amarrar na transmissão, então compartilha aí, aproveita e compartilha. E o Vasco enfrenta, eu vou falar aqui porque o Vasco pode fazer algumas mudanças. O Robson, né, o Robson Bambu, foi convocado para o jogo, ou seja, pode ser, ele tem que jogar, né? Um cara que foi contratado. Eduardo, esse veio por empréstimo, sim, mas tem que entrar em campo, tem que jogar, tem que mostrar o que veio, tem que dar resposta, tem que responder, né, dentro de campo, para valer o sim ou não na sua contratação. Provável time do Vasco, né? Raus, Rodrigo ou Robson, não barrarei o Rodrigo, tá? Nem o Pimentel. Vai bater. Peraí, o Pimentel foi tão bem na zaga, não barraria, e o Zé Vitor também foi muito bem. Ou ele joga com 3 zagueiros, não sei, cria uma outra maneira aqui do Robson jogar na posição, mas os meninos jogaram muito bem no setor defensivo. Eu tô fazendo o teste, mas barrar o menino da sequência, né? A melhor zaga do Vasco não atuou lá, não. Na minha opinião, atuou aqui no Campeonato Carioca, não atuou nos Estados Unidos, não. Vamos lá, vou repetir tudo de novo aqui para você. Raus, Rodrigo ou Robson, Pimentel ou Robson e Zé Vitor. Paulo Vitor na lateral esquerda, meio campo, Matheus Barbosa, Juninho e Galarza. No ataque, Paixão, Eric e Zé Santos. Técnico interino, Emílio Faro. Esse é o provável time do Vasco. Já a equipe do Audax, Leandro, na lateral direita, Lucas Mota. Dupla de zaga formada por bom zagueiro, Rafael Castro e Thomas Kaique. Na lateral esquerda, Caio Christian. No meio campo, Keverton, Diego e Hugo Leite. No ataque, Crisman, o Romarinho, Emerson Urso, bom atacante também, e Rafael Lopes, o técnico Júnior Lopes. Esse é o time do Audax para enfrentar o Vasco também hoje à noite. E vou repetir, você acompanha aqui esse jogo. Então, gente, é um jogo grande para o Vasco, para o terceiro time do Vasco. Grande que eu digo assim, vamos trocar então. Uma oportunidade grande, Eduardo, para o Vasco, né, somar 3 pontos no Campeonato Carioca. O Vasco empatou o primeiro jogo. Em caso de vitória hoje, o Vasco vai a 4 pontos e sobe bastante na tabela. E isso é muito importante para os meninos, tá? Essa experiência de estádio cheio, a torcida do Vasco vai encher o Luso Brasileiro hoje, estádio da Portuguesa, para esse jogo, e vai pressionar a equipe do Audax. Isso é muito importante. Então, é isso. Te espero logo mais. Compartilha com todo mundo aí esse jogo do Vasco hoje, com transmissão aqui. Dá para geral aí, galera, ó, assiste aí, não sei o que e tal, se inscreve no canal, é muito importante, tá? Quem não me segue no Instagram, duduferrari.n de nova, vdevida@gmail.com. Segue lá também pra gente falar de Vasco todos os dias, tá certo? Bate no peito e diz, isso aqui é Vasco da Gama. Saudações vascaínas.